A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao Conecta EBD. Hoje vamos estudar uma das passagens mais importantes de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Eu ouso dizer que esta é uma das maiores mudanças da história da igreja cristã. A lição se chama A Porta da Fé se abre entre os gentios. Mas quero começar dizendo algo que talvez mude completamente a maneira como você enxerga esse texto. Atos 13 não é apenas a história de Paulo, é a história de como Deus decidiu alcançar você. Se você não nasceu judeu, esta passagem conta como o evangelho chegou até a sua família. Quando lemos Atos 13 e 14, estamos lendo a história da nossa própria inclusão no plano da redenção. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 14, versículo 27, que diz: E havendo chegado e reunido a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Perceba uma expressão muito importante. Deus abriu aos gentios a porta da fé. Quem abriu a porta? Não foi Paulo, não foi Barnabé, não foi a igreja de Antioquia, foi Deus. Esse detalhe muda completamente a nossa compreensão da missão cristã. Nós anunciamos, nós pregamos, nós evangelizamos, mas quem abre o coração do pecador continua sendo Deus. Foi assim com Lídia. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi assim com Cornélio, foi assim com Sérgio Paulo e continua sendo assim hoje. O livro de Atos é o livro das portas. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem. O livro de Atos pode ser chamado de o livro das portas abertas por Deus. Observe a sequência. Em Atos 2, a porta da igreja é aberta aos judeus. Em Atos 8, a porta dos samaritanos. Em Atos 10, a porta começa a se abrir aos gentios através de Cornélio. Mas em Atos 13, essa porta se escancara definitivamente para as nações. Isso mostra que Deus está conduzindo toda a história. Nada acontece por acaso. Cada etapa faz parte de um plano cuidadosamente preparado desde o Antigo Testamento. Então a missão não começou em Atos. Talvez alguém pense, foi somente depois que os judeus rejeitaram Jesus que Deus resolveu salvar os gentios. Não. Essa ideia não encontra apoio nas Escrituras. Desde o início da Bíblia, Deus revelou que o seu propósito era alcançar todas as nações. Veja o chamado de Abraão, por exemplo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá em Gênesis 12, 3. Observe, não diz apenas Israel, diz todas as famílias da terra. A promessa já era missionária. Séculos depois, Deus reafirma esse propósito através de Isaías. Pouco é que sejas o meu servo, para que restaure as tribos de Jacó. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. Perceba algo extraordinário. Isaías escreveu isso aproximadamente 700 anos antes de Cristo nascer. Ou seja, a missão dos gentios nunca foi um plano B. Ela sempre fez parte do plano eterno de Deus. Paulo apenas participa daquilo que Deus já havia anunciado pelos profetas. Jesus também anunciou isso. Alguém poderia dizer, mas isso pertence lá ao Antigo Testamento. Então vejamos o próprio Senhor Jesus. Após a ressurreição, ele vai declarar: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mateus registra: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Lucas acrescenta que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações. Lucas 24, 47. Observe uma expressão repetida: todas as nações. No grego, a palavra usada é etne, que significa povos, nações, gentios. Cristo nunca limitou o evangelho a Israel. Seu propósito sempre foi mundial. E por que Deus escolheu Paulo?
Agora pode surgir outra pergunta. Por que Deus escolheu justamente Paulo? Pense comigo. Do ponto de vista humano, Paulo era a pessoa menos indicada. Ele perseguia a igreja, prendeu cristãos, consentiu na morte de Estevão, respirava ameaças contra os discípulos. Mas Deus olha diferente dos homens. Enquanto todos viam um perseguidor, Deus via um missionário. Isso nos ensina uma grande verdade. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele transforma pessoas imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos. E Deus preparou Paulo antes do chamado. Nada na vida de Paulo foi desperdício. Veja como Deus preparou cada detalhe. Primeiro, ele nasceu judeu. Conhecia profundamente o Antigo Testamento. Foi discípulo de Gamaliel. Atos 22:3 diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Segundo, era cidadão romano. Isso lhe deu direitos que poucos possuíam. Mais tarde, isso salvaria sua vida, diversas vezes. Terceiro, falava grego. Era a língua internacional da época. Ele conseguia comunicar o evangelho praticamente para todo mundo. Perceba, tudo aquilo que parecia apenas parte da biografia de Paulo era, na verdade, a preparação divina. E aqui existe uma aplicação maravilhosa. Talvez você pense que algumas experiências da sua vida não fazem sentido, mas Deus costuma preparar seus servos muito antes de enviá-los. José foi preparado na prisão, Moisés preparado no deserto, Davi foi preparado cuidando de ovelhas. Paulo foi preparado na cultura judaica e romana. Deus nunca desperdiça experiências, nunca. Outro detalhe importante aparece em Atos 13. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Observe, quem toma a iniciativa não é Paulo, não é Barnabé, é o Espírito Santo. A missão nasce no coração de Deus. A igreja apenas obedece. Infelizmente, hoje, muitas igrejas escolhem missionários apenas pela necessidade do campo. Mas em Atos é diferente. O chamado vem primeiro, depois vem o envio, depois vem o sustento, depois vem os frutos. Toda missão saudável começa ouvindo a voz do Espírito Santo. E uma verdade esquecida. Existe uma frase que resume toda a primeira parte, essa primeira parte. A missão não nasceu da necessidade do homem. Ela nasceu do coração de Deus. É verdade que o mundo precisa do Evangelho. Mas a missão existe porque Deus ama o mundo. Foi o que Jesus declarou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. A evangelização começa no amor de Deus, não na capacidade da igreja. Antes de estudarmos versículo por versículo, lá de Atos 13, 44 a 52, precisamos guardar uma verdade. Quando Paulo chega a Antioquia da Pisídia, ele não está iniciando um novo projeto. Ele está dando continuidade a uma promessa feita a Abraão, anunciada por Isaías e confirmada por Jesus Cristo. A abertura da porta da fé aos gentios não é um acidente na história da redenção. É a revelação do coração missionário de Deus. E deixo uma pergunta para você refletir e também para compartilhar com a sua classe. Se Deus abriu a porta da fé para alcançar os gentios, será que nós, como igreja, temos aberto as portas do nosso coração para anunciar o evangelho a todos, sem distinção? Na parte 2, faremos uma exposição detalhada de Atos 13, versículo 44 a 52, versículo por versículo, mostrando o contexto, o significado e as aplicações de cada passagem. Esse será o coração da lição e um dos estudos mais ricos de todo esse terceiro trimestre de 2026. Atos capítulo 13, versículo 44 a 52. A porta da fé se abre aos gentios. Vamos fazer a exposição bíblica, versículo por versículo, destes textos bíblicos. Você que quer anotar, já faça suas anotações aí. Chegamos ao coração agora aqui da lição.
Até aqui vimos que Deus sempre desejou alcançar todas as nações. Agora, vamos observar como esse propósito se manifesta na prática. Quero convidar você a ler o texto com calma. Lucas não registra apenas acontecimentos históricos. Ele revela princípios espirituais que continuam atuais para a igreja. Uma observação importante: toda vez que Deus realiza uma grande obra em Atos, 3 coisas acontecem juntas. Primeira, a palavra é anunciada. Segundo, pessoas são transformadas. Terceira, surge oposição. Esse padrão se repetirá em Antioquia da Pisídia. Então, preste bem atenção na leitura. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Versículo 44 de Atos 13. Esse versículo parece simples, mas revela algo extraordinário. Na semana anterior, Paulo havia pregado na sinagoga. A mensagem foi tão impactante que durante toda a semana ela se espalhou pela cidade. Observe que o texto não diz quase toda a cidade foi ver Paulo. Nem diz quase toda a cidade foi ver milagres. O texto afirma a ouvir a palavra de Deus. O centro da missão nunca foi o pregador. O centro sempre foi a palavra. Hoje existe uma tentação muito grande de colocar o homem no centro. Igrejas podem ficar conhecidas pelo pregador, pelo pastor, pela música ou pela estrutura. Entretanto, a igreja primitiva era conhecida porque anunciava fielmente as Escrituras. Paulo escreveria mais tarde: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Igrejas saudáveis são construídas sobre a palavra de Deus e não sobre personalidades, não sobre pessoas, não sobre o pastor, não sobre o líder. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia, o versículo 45. Observe que Paulo não diz que eles ficaram indignados por causa de um erro doutrinário de Paulo. O motivo foi outro. Qual foi o motivo? Inveja. A palavra grega utilizada aqui é zelos. Pode significar zelo, mas também ciúme ou inveja. Eles ficaram incomodados porque pessoas estavam ouvindo Paulo. Isso nos ensina uma verdade importantíssima, meus irmãos. Nem toda oposição ao evangelho nasce da falta de argumentos. Muitas vezes nasce do orgulho. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Se lembram? Lembra aquele texto? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas, lá em 1 João 3,12. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Jesus. A inveja sempre tenta impedir aquilo que Deus está fazendo. Atos 13, versículo 46, encontramos uma declaração histórica agora. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Aqui acontece uma das maiores mudanças da história do cristianismo. Paulo afirma: era necessário que a palavra fosse anunciada primeiro aos judeus. Por quê? Porque Deus havia feito uma aliança com Israel. Paulo confirma o princípio de Romanos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Israel recebeu privilégios espirituais. Recebeu a lei, recebeu os profetas, recebeu as promessas, recebeu o Messias. Mas muitos rejeitaram o Salvador. Então Paulo declara: e eis que nos voltamos para os gentios. Isso não significa que Deus
abandonou Israel. Não. Significa que o evangelho agora alcançaria todas as nações e de maneira ampla. Seguindo, versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Versículo 47. Paulo cita aqui Isaías 49:6. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. No contexto original, Isaías está falando do servo do Senhor, isto é, do Messias. Mas Paulo aplica essa missão à igreja. O que isso significa? Cristo continua sendo a luz. A igreja apenas leva essa luz ao mundo. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Depois declarou aos discípulos: vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Não porque produzimos luz, mas porque refletimos a luz de Cristo. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja reflete Cristo ao mundo. E o versículo 48 é um dos versículos mais debatidos de Atos, que diz assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Esse versículo desperta debates teológicos há séculos. Alguns entendem que Lucas destaca a soberania de Deus na salvação. Outros enfatizam que Deus prepara o coração daqueles que respondem ao Evangelho. Independentemente da interpretação, o próprio contexto deixa duas verdades muito claras aqui. Primeira, a salvação é a iniciativa de Deus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Segunda, o ser humano é chamado a responder pela fé. Pedro pregou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Atos 2,38. A Bíblia apresenta essas duas verdades sem colocá-las em conflito. Deus chama e o homem responde. A salvação é pela graça mediante a fé. E versículo 49, o evangelho é imparável. Diz o texto: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Lucas faz questão de dizer que a palavra ela se espalhava. Não era apenas uma igreja crescendo, era uma região inteira sendo alcançada pelo evangelho. Isso nos lembra da profecia de Isaías. Assim, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Isaías 55:11. A palavra de Deus sempre produz resultado. Pode haver rejeição, pode haver demora, mas ela nunca é inútil. E o versículo 50, quando a perseguição começa. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os daqueles limites. Aqui percebemos que Satanás muda sua estratégia. Primeiro tentou impedir a pregação, agora tenta expulsar os pregadores. Mas há algo interessante, muito interessante aqui. Os inimigos conseguiram tirar Paulo da cidade, mas não conseguiram tirar o evangelho da cidade. Os discípulos permaneceram ali. A igreja continuou viva. E isso continua acontecendo hoje. Homens podem ser perseguidos, mas a palavra permanece. E o versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Jesus havia ensinado: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mateus 10,14. Esse gesto não era vingança, era um testemunho. Os apóstolos estavam dizendo:
nossa responsabilidade foi cumprida. Quem rejeitava o evangelho responderia diante de Deus. Isso ensina algo precioso. Nem todas as pessoas aceitarão a mensagem. Nosso dever não é converter. Nosso dever é anunciar. Versículo 52. A alegria do Espírito. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Talvez você veja esse versículo e considere ele o mais bonito do capítulo. E ele realmente é. Os missionários foram expulsos, perseguidos, rejeitados. Mesmo assim, a igreja estava cheia de alegria. Observe que a alegria deles não dependia das circunstâncias. Dependia da presença do Espírito Santo. E é exatamente o que Paulo escreveria anos depois. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. A verdadeira alegria cristã não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da certeza de que Cristo continua governando todas as coisas. Então se alegre no Senhor, meu irmão, minha irmã. Se alegre no Senhor. Meus irmãos, Atos 13 nos ensina que o evangelho nunca avança sem oposição, mas também nunca é derrotado por ela. Os judeus rejeitaram a mensagem, os gentios receberam com alegria. Os missionários foram expulsos, mas a palavra continuou se espalhando. A grande lição desse texto é que ninguém pode fechar a porta que Deus decidiu abrir. Como disse o Senhor à igreja de Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. Essa é a esperança da igreja de Cristo. O avanço do evangelho não depende do poder dos homens, mas da soberania de Deus. Quando ele abre a porta da fé, nenhum governo, perseguição ou oposição consegue impedir a sua palavra, que a sua palavra alcance aqueles que foram chamados pelo seu amor e pela sua graça. Na próxima parte, acompanharemos Paulo em Icônio, Listra e Derbe. Veremos que a missão não termina quando surgem as pedras da perseguição. Pelo contrário, é justamente ali que Deus revela o poder da perseverança e a forma de que os discípulos são capazes de transformar o mundo. A missão é em Icônio, Listra e Derbe, terceiro bloco da nossa lição, quando a perseguição começa contra a obra de Deus. Atos capítulo 14, versículo 1 ao 28. Essa é a base. Meus irmãos, chegamos aqui a essa terceira parte da nossa pré-aula. Até aqui, vimos que Deus abriu a porta da fé aos gentios. Mas existe uma pergunta que muitos fazem quando leem o livro de Atos. Se Deus estava conduzindo Paulo, por que ele sofreu tanto? E é uma excelente pergunta, né? Muitos imaginam que estar no centro da vontade de Deus significa viver sem dificuldades. Mas o livro de Atos mostra exatamente o contrário. Quanto mais perto Paulo estava da vontade de Deus, maior era a perseguição. Isso quebra uma ideia muito comum dos nossos dias, que toda dificuldade é sinal que Deus nos abandonou. Em Atos, perseguição não era sinal de derrota, era sinal de que o reino de Deus estava avançando. Vamos falar agora de Icônio, uma cidade dividida pelo Evangelho. Vamos ler Atos, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Observe algo interessante aqui. Lucas não diz apenas que Paulo pregou. Ele afirma, e falaram de tal modo. Isso nos mostra que Paulo não anunciava o evangelho de qualquer maneira. Havia preparo, conhecimento das Escrituras, dependência do Espírito Santo, convicção.
A unção do Espírito não elimina a necessidade de estudo. Pelo contrário, Paulo escreveria depois a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. Um bom professor da escola dominical precisa buscar a direção do Espírito? Precisa, mas também estudar profundamente as Escrituras. A preparação ela é muito importante. E o Evangelho sempre produz uma decisão. Continuando. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos de todos os gentios. Versículo 2 de Atos 14. Observe que existem apenas dois grupos: os que creram e os que rejeitaram. Não existe neutralidade diante do Evangelho. Jesus afirmou: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. O Evangelho sempre exige uma resposta. Ele nunca deixa as pessoas iguais. Nunca. Sempre vai exigir uma resposta. E Deus confirma a sua palavra. Lá no versículo 3 de Atos 14. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho da palavra, da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. Percebam uma ordem importante. Primeiro veio a palavra. Depois vieram os milagres. Hoje muitas pessoas procuram milagres. Mas em Atos os milagres serviam para confirmar a mensagem. Os sinais nunca substituíam a palavra. Jesus também ensinou isso. Estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16:17. Os sinais seguem a mensagem. Eles não são a mensagem. Isso é importante você entender. Seguindo para uma igreja que não desiste. Observe o versículo 5. E havendo um motim para os afligirem e apedrejarem. Mais uma vez aparece a perseguição. E o que Paulo faz? Foge? Sim. Mas não foge da missão. Vai para outra cidade continuar pregando. Isso é muito importante, meus irmãos. Coragem não significa imprudência. Jesus ensinou: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Mateus 10:23. Paulo não era covarde, era sábio. O objetivo era preservar a vida para continuar anunciando Cristo. Isso é muito importante. Falando de Listra, um milagre extraordinário, agora chegamos a Listra. Leia comigo o texto bíblico. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe. Atos 14, versículo 8. Era um homem que nunca havia andado. Paulo percebe algo. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Versículo 9. Então Paulo diz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Observe, o mesmo Deus que curou o coxo da Porta Formosa em Atos 3, continua operando agora entre os gentios. Lucas está mostrando que o Evangelho possui o mesmo poder em Jerusalém e na Ásia Menor. O Deus dos judeus também é o Deus dos gentios. O maior perigo agora não era mais a perseguição. Depois do milagre, acontece algo inesperado. A multidão começa a gritar: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Versículo 11. Chamaram Barnabé de Júpiter, Paulo de Mercúrio, queriam oferecer sacrifícios aos missionários. Esse talvez tenha sido um dos maiores testes espirituais de Paulo, porque existem duas tentações para quem serve a Deus. A primeira é a perseguição. A segunda é a fama.
E, curiosamente, a fama pode ser mais perigosa que a perseguição. Não sei se você concorda comigo. Toda a glória pertence a Deus. Observe a reação dos apóstolos. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, diz o versículo 14. E disseram: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. O versículo 15 nos diz: que diferença para os nossos dias, irmãos. Hoje, muitos querem ser tratados como celebridades. Paulo rejeitou toda a tentativa de receber glória. Ele sabia que João Batista havia declarado: é necessário que ele cresça e eu diminua. João 3,30. Uma igreja saudável nunca exalta homens. Ela exalta Cristo. Ela exalta Cristo. Cristo é mais importante. Mas a situação muda rapidamente. Leia o versículo 19 de Atos 14. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha o coração humano, observe o coração humano, como é instável. Pouco antes queriam adorar Paulo, agora querem matá-lo. Isso nos ensina que quem vive buscando a aprovação das pessoas viverá frustrado. Hoje a multidão aplaude, amanhã critica. Jesus já havia advertido: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Lucas 6,26. Nossa aprovação deve vir de Deus e não dos homens. Agora, leia um dos textos mais fortes e emocionantes antes de Atos. Rodeando-os, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, o versículo 20. Não sabemos exatamente como isso aconteceu. Alguns estudiosos acreditam que foi um milagre. Outros entendem que Paulo apenas recuperou os sentidos. Mas, irmãos, independentemente da interpretação, uma coisa é certa: ele não desistiu. No dia seguinte, continua a sua viagem missionária. Que homem extraordinário e que experiência extraordinária. E a frase mais importante do capítulo, agora chegamos ao versículo que considero o centro espiritual da lição. Confirmando a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 22. Observe que Paulo não promete facilidade, não promete prosperidade, não promete ausência de sofrimento. Ele diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A palavra grega para tribulação é tilipis, que transmite a ideia de pressão intensa, aflição e sofrimento. Isso nos lembra as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A vida cristã não é um caminho sem dificuldades. É um caminho em que Cristo caminha conosco. Amém? E agora o estabelecimento das igrejas. Muitos pensam que a missão termina quando pessoas aceitam Jesus. Paulo pensava diferente. Leia os versículos 22 e 23. Confirmando a alma dos discípulos. E depois, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja. Aqui aprendemos um princípio que é fundamental. Evangelizar é apenas o começo. Depois vem o discipulado. Depois vem o fortalecimento. Depois vem a formação da liderança. Depois vem o cuidado pastoral. Uma igreja madura não apenas ganha almas, ela forma discípulos. Foi exatamente a ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos. Mateus 28:19. E aqui é a apresentação do grande relatório missionário. Finalmente, Paulo retorna para Antioquia.
E Lucas registra. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Versículo 27. Observe algo lindo aqui. Paulo não diz, olhem quantas igrejas eu plantei. Olhem quantos milagres eu fiz. Ele diz, vejam o que Deus fez. Esse é o verdadeiro espírito missionário. Toda a glória pertence ao Senhor. Como escreveu o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Salmo 115, verso 1. Meus irmãos, Atos 14 nos ensina que a missão de Deus não é medida pela ausência de sofrimento, mas pela fidelidade dos seus servos. Paulo foi perseguido, expulso, apedrejado e rejeitado. Ainda assim, em vez de desistir, voltou para fortalecer os novos convertidos e organizar as igrejas. Essa é uma grande lição para a escola dominical. O verdadeiro sucesso ministerial não está apenas em alcançar pessoas, mas em formar discípulos que permanecem firmes na fé. Uma frase para encerrar este bloco, deste vídeo. A porta da fé não se mantém aberta apenas por pregadores corajosos, mas por discípulos perseverantes. O evangelho chegou até nós porque homens e mulheres decidiram permanecer fiéis, mesmo quando isso lhes custou tudo. A pergunta que fica é, até onde estamos dispostos a ir por amor a Cristo? Na parte 4, vamos reunir curiosidades históricas, aplicações para os professores da IBD e perguntas para a interação com a classe e uma conclusão pastoral que conectará essa lição à missão da igreja de hoje. Vamos lá, meus irmãos. É interessante nós observarmos algumas curiosidades importantes. Meus irmãos, chegamos à última parte da nossa pré-aula. Quero fazer algo diferente nesse encerramento com vocês. Até aqui, estudamos o contexto histórico, a exposição do texto e as viagens missionárias de Paulo. Agora, quero responder a pergunta mais importante. O que Deus deseja ensinar à igreja de 2026 através desta lição? Por que estudar a Bíblia apenas para adquirir conhecimento produz orgulho? Mas estudar a Bíblia para conhecer melhor a Deus produz transformação. Como escreveu Tiago, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1, 22. A maior barreira nunca foi geográfica. Quando pensamos nas viagens de Paulo, logo imaginamos quilômetros percorridos, mares atravessados e cidades distantes. Mas a maior barreira não era a distância, era o preconceito. Os judeus chamavam os gentios de impuros. Tem noção disso? Havia uma separação profunda. Em muitos casos, um judeu sequer entrava na casa de um gentil. Por isso, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, declarou: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou aproximar-se de estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10, 28. Perceba, antes de Deus mudar a história dos gentios, ele precisou mudar a mente dos judeus. E isso continua acontecendo hoje. Às vezes, Deus deseja alcançar pessoas, mas a igreja cria barreiras que Deus nunca criou. Precisamos perguntar, será que ainda escolhemos quem merece ouvir o evangelho? Será que ainda existe isso nos nossos dias? Será que tem isso nos nossos dias? O evangelho é maior que a cultura. Uma das maiores lições de Atos
é que o evangelho não pertence a uma cultura específica. Ele nasceu em Israel, mas não ficou em Israel. Paulo escreveu: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 28. O evangelho une pessoas diferentes debaixo da mesma cruz. A igreja não existe para uniformizar culturas, ela existe para transformar corações. Aí tem uma pergunta: por que Deus permitiu tanta perseguição? Essa pergunta aparece frequentemente nas aulas, nas salas da escola dominical. Se Deus estava conduzindo Paulo, por que permitiu tantos sofrimentos? A resposta está nas palavras do próprio Senhor. Jesus disse a Ananias: porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9:16. Observe, antes mesmo de Paulo iniciar seu ministério, Cristo já havia anunciado que ele sofreria. Isso nos ensina uma verdade que nem sempre gostamos de ouvir. A presença de Deus não elimina o sofrimento. Ela nos fortalece dentro dele. Foi exatamente isso que Paulo escreveu anos depois. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículo 8 a 9. O que mais impressiona em Paulo? O que mais impressiona em Paulo? Muitos responderiam: os milagres. Ah, pastor, a inteligência. Ah, pastor, o conhecimento bíblico. Mas acredito que existe algo ainda maior: a sua perseverança. Depois de ser apedrejado em Listra, qualquer pessoa imaginaria que Paulo desistiria daquela cidade. Mas o texto diz algo surpreendente. E anunciando o evangelho naquela cidade e fazendo muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Versículo 21 de Atos 14. Você percebe? Ele voltou justamente aos lugares onde havia sido perseguido. Isso não é coragem humana, não. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso. Seguindo, uma igreja que forma discípulos. Existe um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Depois de evangelizar, Paulo faz questão de voltar. Por quê? Porque seu objetivo nunca foi apenas ganhar convertidos. Seu objetivo era formar discípulos. Jesus nunca disse: façam decisões. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. A diferença é enorme. Convertidos precisam do quê? De acompanhamento. Discipulado exige tempo, exige ensino, exige relacionamento. Essa é uma missão indispensável para a igreja. O novo convertido hoje em dia entra nas igrejas e fica perdido, porque não tem esse acompanhamento. Vamos voltar ao versículo-chave. Como abrira aos gentios a porta da fé. Versículo 27 de Atos 14. No grego, a palavra porta, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento, essa palavra. Jesus declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10:9. A igreja de Filadélfia, para a igreja de Filadélfia, ele disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Lá em Apocalipse 3:8. Paulo escreveu: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. 1 Coríntios 16:9. Perceba, na Bíblia,
Portas representam oportunidades concedidas por Deus. Isso significa que a missão nunca depende apenas da capacidade humana. Ela depende das portas que Deus abre, das portas, das oportunidades que Deus nos concede. Agora uma reflexão para nós, professores da escola dominical. Permita-me falar diretamente a você, professor, ao seu coração. Às vezes pensamos que ensinar uma classe pequena não faz diferença. Paulo também começou com poucas pessoas, mas aquelas pequenas igrejas transformaram o mundo. Talvez você ensine 5 alunos aí na sua cidade, na sua igreja, talvez 10, talvez 20. Nunca despreze a sua classe, professor. Entre aqueles alunos pode existir um futuro pastor, um missionário, um evangelista, um professor de escola dominical, uma criança que Deus levantará para impactar gerações. Lembre-se do conselho de Paulo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Guarde essa palavra com você, professor. Não despreze os pequenos começos. Eu quero contar uma história para encerrar. Conta-se que um missionário foi questionado. O Senhor passou 40 anos naquele país e plantou apenas uma igreja? Ele respondeu: não. Eu plantei uma igreja. Essa igreja plantou 100. E essas 100 plantaram milhares. É exatamente assim que Deus trabalha. O reino cresce de maneira silenciosa. Uma pessoa alcança outra, que alcança outra, até que uma cidade inteira seja impactada. Foi exatamente isso que aconteceu em Antioquia da Psídia. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Essa história resume bastante o que aconteceu. Meus irmãos, quero terminar lembrando algo que me emociona profundamente. Se Paulo tivesse desistido em Chipre, se Barnabé tivesse voltado para casa, se eles tivessem parado em Antioquia, talvez o evangelho demorasse muito mais para alcançar os povos gentílicos. Mas eles permaneceram, foram perseguidos, expulsos, apedrejados, humilhados e continuaram. Hoje, quase 2000 anos depois, nós estamos aqui, estudando a palavra, porque homens e mulheres permaneceram fiéis ao chamado de Deus. Isso nos leva às palavras do próprio Senhor: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Essa ordem continua em vigor. A missão não terminou. Não terminou lá em Atos. Ela continua através da igreja. Ela continua através da escola bíblica dominical. Ela continua através de professores comprometidos com a palavra. Ela continua através de cada cristão que entende que anunciar Cristo não é uma opção, é um chamado. Quero encerrar com uma frase que resume toda esta lição. A porta da fé foi aberta por Deus, atravessada pelos apóstolos, e agora está diante da igreja. A pergunta não é se Deus continua abrindo portas. A pergunta é: nós estamos dispostos a atravessá-la? Reflita sobre isso. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça seu ministério e use poderosamente sua aula na escola bíblica dominical. Se esta pré-aula edificou você, compartilhe com outros professores e continue acompanhando aqui o nosso canal Conecta EBD. Nosso compromisso é estudar a palavra com profundidade, fidelidade às Escrituras e paixão por ensinar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Que o Senhor continue abrindo as portas para o avanço do seu reino. Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, permitindo Deus.